Boa noite a todos. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar essa palavra desta noite. Eu tremi com muito temor quando o Ed anunciou que não viria e que ele sugeriu o meu nome e que o João Martins aceitou. Eu sou, como o Ed disse, um mentor. Eu trabalho muito com grupos, então o púlpito não é muito o meu lugar. Então eu venho aqui assim para falar coisas do coração, mas eu gosto de sentar em roda e olhar no olho, ver os rostos, e interagir, sentir antes de começar a falar. Na realidade, eu aceitei esse convite por causa do tema. E para abordar esse tema, nós precisamos de um outro jeito de olhar a teologia. E esse outro jeito começa, para mim, nesse momento, com um pedido de oração silenciosa, para a gente chegar, para a gente acalmar o coração, para a gente sintonizar melhor com a nossa alma. Nossa correria, nossa agitação, o barulho, nos tira um pouco dessas profundezas do nosso coração, ali onde Deus se esconde. Então, vamos fazer esse momento de silêncio, não como um fim, mas como uma forma de ouvir melhor, tá bom? Então, ore, uma oração silenciosa, do tipo: Senhor Jesus Cristo, tem compaixão de mim, pecador. Isso é uma boa oração, poderosíssima. E vai acalmando o nosso coração. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento em que abriremos a Tua palavra. Mas com a palavra aberta, nós queremos também ouvir, abrir os nossos ouvidos e nos abrimos ao Teu Espírito Santo. Estamos, Senhor, diante de Ti, com muito temor, com muito tremor. Tua presença muitas vezes nos assusta. Tu és tão infinitamente maior, grandioso, que a nossa mente não pode alcançar. Então nós olhamos para o céu e, extasiados com o Teu amor, com a Tua beleza, nos entregamos inteiramente a Ti, nas Tuas mãos, para Te acolher e para Te ouvir. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse não é um tema que se pode abordar com muita racionalidade. Ele precisa de um espaço do coração. E na tradição espiritual da igreja, na história da igreja, nós temos aquilo que se chama da teologia espiritual, ou a teologia apofática, ou ainda a teologia mística. E, para tanto, a gente bebe na história da igreja em antigas tradições, na patrística, os pais do deserto, a monástica, os místicos da Idade Média. E aí a gente é um pouco com aquele homem que é descrito por Jesus, que, na perspectiva do reino, ele tira coisas novas e coisas velhas do seu baú. Algumas coisas que eu vou dizer aqui podem parecer novas, mas são muito antigas, são muito velhas. Vem dessa tradição que é uma abordagem mais relacional, mais afetiva, mais existencial e mais poética. A teologia sistemática é uma teologia muito explicativa, que dá nome a tudo. Ela é argumentativa, porque ela tem que
discutir com outro que pensa diferente. Ela é exclusivista, porque nessa busca teológica, por pureza teológica, a gente chega a uma reta doutrina, e essa reta doutrina se torna muito mais a salvação do que o próprio Cristo. Basta crer numa reta doutrina. E aí a gente mede os nossos irmãos na história da igreja e outras denominações por essa reta doutrina. Ela é muito racional, ela é muito acadêmica, ela pode gerar, inclusive, PhDs em teologia que não creem. Então, é óbvio que o estudo da palavra é importante, mas nós precisamos ouvir com o coração. Se for só com a razão e com a lógica, a gente não vai compreender. Até porque na nossa lógica não cabem os pressupostos essenciais da fé cristã. Primeiro, uma virgem, numa província perdida do Império Romano, diz assim, ó, Deus me engravidou, estou grávida do Espírito Santo. Bom, daí, esse menino, que é prometido como o rei, o Messias, nasce pobre numa manjedoura, não tinha nem... Depois ele é refugiado no Egito. Quando ele cresce, ele se apresenta dizendo o seguinte, olha, eu e Deus somos a mesma pessoa. Está falando comigo, está falando com Deus, e quando eu falo é Deus falando. E ele que se proclamou rei, rei do universo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, morre numa cruz, assassinado, sem reagir. Terceiro, daí um morto ressuscita, depois de 3 dias, mortinho, ressuscita. E depois, essa mesma pessoa sobe numa nuvem e fala para os seus discípulos, olha, vocês me aguardem que eu vou voltar e vou colocar ordem em tudo, tá? E foi embora. Loucura. A gente precisa de uma certa dose de loucura para poder penetrar nesses mistérios mais profundos da fé cristã. Até porque essa teologia muito pragmática, muito racional, faz discursos corretos, mas não atingem a vida. Na hora da tentação, na hora do sofrimento, eu fico meio perdido. Essa teologia do coração é também a teologia do susto, porque Deus não é um Deus previsível, Ele é imprevisível. Eu não sei muito bem o que Ele vai falar, e muitas vezes Ele fala contra mim. Muitas vezes, quando Ele fala, Ele bagunça tudo que eu criei até agora e introduz uma nova dimensão da qual eu não conhecia, e isso sucessivamente até o final da minha vida. Os místicos cristãos, eles vão dizer o seguinte, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós o vemos como um mistério insondável, inominável, inescrutável, que as palavras não alcançam descrevê-lo, mas sim uma contemplação silenciosa, reverente, quebrantada, pode apreciá-lo melhor. Bom. Nós, nossas tradições, nós escolhemos um livro-chave para interpretar a Bíblia. Então, uma chave exegética para interpretar toda a Bíblia. Nós, reformados, gostamos muito de Romanos, porque Romanos tem uma lógica, tem uma linguagem jurídica, tem uma linguagem sociológica, tem uma linguagem geográfica, céu, inferno. A gente gosta dessas compreensões, gosta de estudar assim, de forma que tenha coerência para a gente. Eu acho que isso é muito importante. Mas tem um momento que a coerência ela começa a falhar. Até porque a Bíblia vai dizer coisas como, quer ser forte? Seja fraco. Quer se humilhar? Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer ganhar? Perca. Quer ser o primeiro? Seja o último. Tudo. Então, muitas vezes, essa racionalidade nos impede de penetrar em algumas coisas que a palavra fala, que são contrárias à nossa lógica, então eu resisto. Os reformados gostam de Romanos, explica tudo. E muitas vezes acabam por crer num Deus que é um juiz. Tem esse perigo. A teologia de libertação gosta de Êxodo, né? Porque é libertar o povo das garras da injustiça e dos opressores e conduzi-los à liberdade. Esse é o discurso que a gente ouve na América Latina, desde os anos 60, 70, a teologia da libertação. Os pentecostais gostam do livro de Atos, óbvio. Né? O livro de Atos está arriscadinho, mais manuseado do que isso, é impossível. A teologia da prosperidade não precisa nem de um capítulo, um livro, precisa de um capítulo, que é o capítulo 28, livro de Deuteronômio.
Ah, pronto, ali já interpreta a Bíblia toda. A teologia liberal gosta de Eclesiastes, porque tudo é vaidade, tudo é vazio, nada tem sentido. Agora, os místicos gostam do livro de Cantares. Esse livro que está no meio da Bíblia, eu diria que, se nós quiséssemos compreender melhor esse tema da intimidade, nós temos que nos debruçar nele, no livro de Cantares. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Eu desfaleço de amor nos teus braços. Aí a gente começa a penetrar mais profundamente nessas metáforas, nessa poesia, nessas parábolas, nessas doxologias, nessa linguagem simbólica que está presente na Bíblia e que nós não entendemos muito bem com a nossa mente pragmática ocidental. Na realidade, 2/3 da Bíblia é poesia. E Jesus ensina só por parábolas, metáforas. Você tem que usar a imaginação, tem que usar a intuição. A metáfora, ao mesmo tempo que mostra, ela esconde. Ela nos livra de explicações muito racionais, muito pragmáticas. Tem que ficar no ar. Assim é a Bíblia. A Bíblia que, nessa perspectiva, se torna não um livro de teologia ou de moral, mas se torna cartas de amor de um Deus apaixonado pela humanidade. Está fazendo de tudo para ver se atrai a nossa atenção, a gente se volta para Ele, e imersos, recebendo esse grande amor que Ele tem por nós, possamos responder com o nosso pequeno amor alguma coisa. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. O amor com que nós amamos a Deus é sempre uma pálida resposta com o grande amor com que nós somos amados. E só vai perceber, de fato, esse amor de Deus, quem sabe que é pecador, maltrapilho, ferrado, falido, perdido. Senão não percebe. O religioso, o crente bonzinho, acha tudo isso muito bonito. Por isso Jesus vai dizer, os publicanos e as meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque eles sabem que eles são pecadores, vocês acham que não. Que você está aí na igreja, você vem, isso aqui, não peca mais? Não. Na realidade, nesse caminho com Cristo, quanto mais nos aproximamos dele, mais nós percebemos a beleza da sua pureza. E quando a gente olha para nós, a gente vê como nós estamos perdidos. É um pouco Pedro, quando ele, na pesca maravilhosa, Jesus simplesmente diz, vamos pescar. Depois ele diz, doravante te farei pescador de homens. E Pedro, então, olhando para o Cristo naquele momento, entendendo quem ele era, tendo uma visão do homem Deus, aquele homem que mostra como Deus é e como o homem deveria ser, ele se desestrutura, ele cai aos seus joelhos e diz, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Uma profunda noção de finitude, de necessidade de cura, de salvação, e esse grito aí do nosso coração é que pode, então, nos mover em direção a Ele. E esse grito do nosso coração, do pecador que socorre em Cristo Jesus, não é uma conversão única, definitiva, o dia que eu levantei a mão, é todo dia. Essa é a verdade. Então, nesse sentido, eu gostaria de começar do princípio de tudo. Esse colchão teológico que eu vou construir, a partir de uma teologia mais mística, mais espiritual, vai falar um pouco de redenção e criação, como chão. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio era o caos, o nada, o vazio, o abismo. E Deus diz, fiat lux, haja luz. Agora, nós estamos falando aqui de uma dimensão que a gente não consegue alcançar, porque a gente está numa dimensão do infinito e do eterno. Não tem nem ideia o que é isso, né? Então, para que esse portal se abra diante de nós, das regiões celestiais em Cristo, do infinito, do Criador do universo, que não se pode medir, que está em expansão, como a gente pode falar dele? Mas, se Deus estava, nesse momento, no princípio, estava também o Espírito e estava
o disse Deus, o verbo, a palavra. Então, a gente precisa recuperar um pouco essa teologia da Trindade. E a Trindade, claro, na teologia sistemática, a gente vai falar o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito consolida, a gente vai descrever e tal, descrição de cargos, tarefas, etc. Bom, a Trindade é algo que a gente precisa se aproximar novamente de joelhos, porque não é algo que a gente explique. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, mas é um. Isso a gente, como é que a gente vai entender isso? Não é? Porque 1 mais 1 é igual a 3. Mas na economia divina, 1 mais 1 é igual a 1. Deus é amor, afirma o apóstolo João. Não tem nenhuma outra definição tão cabal quanto o nosso Deus, quanto essa. Deus é amor. E a gente faz esse caminho da peregrinação espiritual, que é um caminho de desconstruindo todas as outras imagens que nós podemos internalizar de quem Deus seja, que não seja um Deus que é amor. Agora, ele é amor porque ele subsiste em três pessoas em igual dignidade, igual majestade, igual beleza, igual poder, igual glória. Não tem hierarquia. Os três estão de tal forma voltados um para o outro, eles estão de tal forma em comunhão e vinculados na intimidade, na proximidade, que eles se interpenetram num eterno abraço de amor. Nós vemos um, se olhar mais de perto, vê três, mas é um. Esse é um mistério. Deus é amor porque ele subsiste nessa eterna correlação afetiva de três iguais. Um Deus uno e solitário não poderia ser amor. Seria solidão. Ele seria um Deus sozinho. Mas o nosso Deus, ele é uma eterna comunhão de amor. Por isso ele é amor. Porque ele tem o tempo todo outros dois para se encontrar, para trocar, para amar, e de tal forma impregnados por esse amor que os antigos inventaram um termo que chama pericorese, eles se interpenetram num eterno abraço de amor. Se a gente pudesse, talvez uma definição um pouco do que é a fé cristã, tem como ponto de partida uma eterna amizade. Três amigos, que deseja que nós sejamos amigos dele e que vivamos como amigos entre nós. O resumo do Evangelho. Então, há que se resgatar essa teologia trinitariana. O Pai é o amante, o Filho, o amado, e o Espírito Santo é o amor. Agora, ele começa dizendo, haja luz, o verbo. O verbo depois se fez carne, habitou entre nós, é o Filho. O Espírito está pairando sobre as águas, o Pai. Eles estão juntos na criação, desde sempre. Os três são incriados, os três são infinitos, os três são divinos, os três são eternos. E ele começa dizendo, haja luz. Quando ele diz, haja luz, essa luz penetra nas trevas, penetra no nada, penetra no vazio e começa a dar forma e beleza a esse universo. Isso não vai explicar o universo. E nesse universo, o Deus das galáxias, das estrelas, o Deus do universo, escolhe um planeta. E durante 7 dias, ou melhor, durante 6 dias, ele vai criando gradativamente esse planeta com toda a beleza, com toda a sustentabilidade. Por isso, nós, cristãos, devemos ser os primeiros defensores do meio ambiente, porque a Terra é sagrada,
é o lugar onde ele vai encontrar o homem. No sexto dia, Deus começa a conversar entre si e diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos, no plural, é a Trindade conversando entre si. Façamos, está no plural. Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos ali. Nesse momento, não porque Deus estivesse sozinho e foi criar um homem para ter companhia, não, ele era suficiente em afeto, em amor, eternamente, porque Deus são três unidos, se amando. Mas a Trindade está tão transbordante de amor que diz, vamos criar um outro, parecido conosco, e vamos convidá-lo a fazer parte da nossa eterna comunhão de amor. É isso que Jesus diz quando ele diz, assim como tu és um em mim, ó Pai, e eu um em ti, sejam eles um em nós. O projeto é transbordar de amor. Criou o Éden, então ele botou o homem ali. E ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O homem tem o imago Dei, essa imagem e semelhança, são atributos e características de Deus que ele deu ao homem. A inteligência, a criatividade, para desenvolver a ciência, a arte, a tecnologia, a apreciação do belo, o senso da justiça. Ele até mesmo ele divide a sua honra de criador com o homem, porque nós nos tornamos co-criadores da vida, homem e mulher, quando nós geramos filhos com ele. Esse é o projeto. Mas, acima de tudo, ele nos criou seres relacionais e capazes de amar e serem amados, como ele é. É um projeto de amor transbordante. Cria para sermos um com ele e desfrutarmos e glorificá-lo para sempre. Esse é o início ali. Mas, quando a Trindade está conversando, agora eu vou usar um pouco a minha imaginação. Nós vamos criá-lo também com a mesma liberdade de escolha que nós temos? Sim, nós vamos. Senão seria um tipo de um autômato, né? Eles vão poder escolher. Agora, é claro que Deus sabia o que ia acontecer. Ao criar o homem e a mulher como seres desejantes, ele colocou no homem e na mulher o desejo de ser com ele. A queda é essa ruptura do desejo de ser com ele para o desejo de ser como ele. Daí, esse homem rebelado sai da esfera dessa comunhão, desse Deus que vinha passear com o homem no jardim, dessa perfeita intimidade e proximidade com o divino, com o sagrado, a nível do coração, do corpo, da alma, sei lá mais o quê, ele perde isso. Ao perder essa sustentação, já que nele nós vivemos, nele nós nos movemos, o universo está seguro pela essa mão de Deus, o que deveria acontecer quando o homem sai? Porque a desobediência do homem é ontológica, não é moral. Moral é uma mão que fala assim, não vou mais te obedecer, agora eu vou fazer o que eu quero. Inclusive, dá uns tapinhos em você, vou pegar dinheiro, não vou mais obedecer você, eu vou fazer... Não, a mão diz assim, pode me cortar que eu quero sair, eu quero viver minha vida. Claro que ia morrer. Então, amados, quando a gente perde essa base na queda, era para a gente desaparecer. Ou então é para esse mundo aqui virar um inferno total, com mais serial killers, com mais guerra, com mais doenças. Não, ele resolveu segurar a humanidade rebelada, com alguns pequenos prejuízos, mas ele decidiu segurar essa humanidade. Essa é a razão da graça comum, onde ímpio cresce, nasce, ganha dinheiro, casa e morre velho. Todo mundo. O planeta continua lindo, sustentável. E o mal, apesar de estar aí presente, é muito menor do que deveria ser, porque a gente perdeu essa base. Ele continua segurando. Nessa hora que eles estão conversando entre si,
Então, nós vamos segurar, né? Eles vão se rebelar? Vamos se rebelar. Então, nós vamos segurar essa humanidade rebelada contra a gente? Sim, com alguns prejuízos, né? O homem vai morrer, ele conhece o mal, agora ele não vai dar conta, a mulher vai sofrer dores de parto, etc. Mas a gente vai continuar, os campos vão continuar florescendo, o sol vai continuar nascendo, eles vão fazer ciência, arte, tecnologia, enfim. Mas, nessa hora, a Trindade conversando, eu acho que um deles disse assim, mas isso aí não vai durar, isso vai ficar infinitamente, vai ser sempre assim? Nessa hora, o filho disse o seguinte, não, eu vou trazê-los de volta para casa. Aí a gente lê que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. A redenção antecedeu a criação, garantiu a criação. Então, quando o profeta Jeremias diz assim, de longe se nos viu o Senhor, esse de longe, é lá quando ele estava pensando ainda em criar o universo, não tinha nem criado o universo, ele me viu. E com amor eterno me amou, e com benignidade me atraiu de volta. Então, a gente não tem nem ideia o quanto a gente é amado. Não tem. Porque foi antes da fundação do mundo. Antes do Fiat Lux, ou antes do haja luz, houve um haja cruz. Aí a gente chega até aqui hoje, entendendo que se converter é se entregar de forma vulnerável a esse amor com que nós somos amados. A vida eterna é entrar e participar do amor e da comunhão eterna da Trindade pelos meios da mediação de Cristo Jesus na cruz. Então, toda a espiritualidade, ela precisa ser alinhada com esses pressupostos que nós estamos discorrendo aqui, que Deus é amor, o homem se rebelou, pecou, Cristo veio trazê-lo de volta, mas para trazê-lo de volta foi pago um alto preço, quando ele, o Filho de Deus, o Deus vivo, aquele que não tinha pecado, é colocado numa cruz, e ele abre os braços naquela cruz que está fincada na terra, mas aponta para o céu, seus braços se abrem para acolher, antes de acolher a humanidade, acolher todo o mal, toda a tragédia, todo o sofrimento, toda a injustiça da humanidade sobre ele. Ele recebe tudo aquilo e, ao invés de devolver com basta, sabe com quem está falando? Ele devolve com um grande amor e ele quebra o ciclo do mal no universo. É o amor que quebra. E ali, ele nos acolhe para que, quebrantados, a gente possa dizer, essa é uma oração muito antiga, a oração do nome de Jesus, a oração do coração, está na história da Igreja Ortodoxa, católica. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pecador. E ali, quebrantado, com lágrimas nos olhos, entendendo todo esse drama cósmico, eu sou acolhido por ele, consolado por ele, e só quem experimentou lágrimas derramadas aos pés da cruz vai experimentar a alegria indizível de ser acolhido, perdoado, amado e recebido como o pai do pródigo, que recebe com um abraço e faz festa. Essa é a nossa história. Mas essa nossa história, ela não é assim para a gente saber como conhecimento. Ela precisa descer mais profundo no nosso coração e se tornar existencialmente consistente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Uma das analogias que vai aparecer nas Escrituras, como pastor, como pai, outras, né? É a analogia do amante e da amada, do noivo e da noiva, que estão presentes no livro de Cantares,
mais dramaticamente presente no livro de Oséias, onde a noiva é uma prostituta infiel e volúvel, e o noivo, puro, fiel, não vai desistir nunca dela. Nós somos essa noiva, ele é o noivo. E como noivo de uma virgem, esse noivo vem para nos tocar onde nós nunca fomos tocados. Porque o desejo de amar e de ser amado é aquilo que mais forte está no nosso coração. É aquilo que nós mais desejamos. Mas também é aquilo que nós mais temos medo. Tem um medo genético em nós, que é o medo de Adão. Adão, por que Adão se escondeu e teve medo? Ele podia ter dito, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, perdão, foi mal, pisei na bola, o que seja. Por que ele se esconde? Porque a tentação no Éden, tentação que está presente no nosso coração até hoje, é uma fala do diabo que vai dizer mais ou menos assim. Quer dizer que pode comer de tudo isso? Pode. E daquela árvore não pode? Não, aquela árvore não pode. Então, abre os olhos, porque esse Deus não está bem intencionado. Ele tem uma carta na manga, e ele sabe que se você comer, você vai ascender a poderes e a glória e a dignidade que só ele tem. Isso ele não quer. Esse medo está presente em nós. A gente tem muita dificuldade de realmente se entregar a Deus e dizer, Senhor, ama-me e serei amado. Perdoa-me e serei perdoado. Acolhe-me. Na comunhão da Trindade eu serei acolhido. Muita dificuldade. O que será que ele quer? A gente tenta manter o controle. A escolha do homem no Jardim do Éden foi uma escolha pelo poder em detrimento do amor. E nós vivemos desde então nessa dualidade em que nós cremos no poder do amor, mas também nós amamos o poder. Essas duas coisas são mutuamente exclusivas. Ou eu opto por controlar, por fiscalizar, por um amor possessivo, ou então, como ele. E aí precisa ter a coragem que ele teve de dizer, a minha vida eu entrego aos meus amigos. Agora, sabe, tem um momento na vida de Jesus que ele passa 40 dias no deserto. Isso é meio estranho, né? Porque com tudo que ele tinha que fazer, primeiro ele espera até chegar a 30 anos, e quando ele chega com 30 anos, ele pede 40 dias de férias avançados, para não fazer nada. Isso nos ensina alguma coisa. Essa caminhada do deserto, da solitude, do silêncio, da introspecção, como forma de descer mais profundamente. No caso dele, quando ele desce mais profundamente, o diabo que age clandestinamente, sem a gente perceber, tem que mostrar a cara e ele lida com o mal que está nele. Mas, ao sair do batismo, ele ouviu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Essa voz, essa afirmação, que leva Jesus a renunciar à sua própria vida, entregá-la, e no momento que ele está morrendo, ele chama Deus de Pai. Ele sabe. Mas não é só esse medo genético que a gente tem muitos medos também, porque as experiências mais dolorosas que eu tenho na minha alma são experiências de rejeição, de traição, de maus tratos, de humilhação, de abuso que eu tive com pessoas que eu confiei. Então, quando alguém diz assim, eu te amo, você fala, aí tem coisa. Agora, quando Deus diz, eu te amo, eu tenho o mesmo movimento interior. O que será que é isso? Fica difícil para mim dizer, então eu também te amo, né? Eu respondo. Mas que tal quando eu ouvi essa voz que diz, eu te amo? Eu dizer, então tá bom, Senhor, então me ama.
eu me entrego ao teu amor. Tá, deposito as minhas armas, eu estou na tua mão. Esse amor que lança fora os medos que estão no meu coração. Então, isso dito, na minha história, demorou um pouco para eu cair essa ficha. Eu achava que Deus tinha resposta para todos os meus dilemas, para todos os meus enigmas. Eu achava que Deus ia me abençoar, ia fazer evitar o seu sofrimento. Eu achava que Deus era um fogo dinamizador, ele vinha, eu me enchia do Espírito Santo. Mas até que eu descobri que não. Ele é tudo isso. Mas o que ele quer é a minha intimidade, o que ele quer é a minha proximidade, o que ele quer é uma relação de afeto e de intimidade com ele. É o mandamento. Amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Amar fica uma palavra meio gasta, né? Mas são vínculos, são afetos. Aí eu começo a entender melhor algumas falas, como o pardal encontrou a casa, e eu os teus altares, Senhor meu, Deus meu. O a corça, que suspira pelas águas, assim a minha alma que tem sede de ti, o meu corpo se almeja numa terra árida. Um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Aí o noivo vem, está vindo hoje à noite, eu imagino, e vai tocar essas cordas ainda não tocadas no meu coração, para me despertar por uma afetividade plena, que surge de uma saudade, de um desejo, de uma busca. E eu encontro nele a resposta para essa sede e esse desejo de amar e de ser amado. Ele me acolhe. E quando ele me acolhe como o pai do pródigo acolheu aquele menino. E talvez nessa sala não tenham tantos pródigos, mas tem mais filhos mais velhos. Que também não conheciam o amor de Deus. Se o pródigo ele espera que venha, esse mais velho ele vai atrás. E aí ele fala, escuta, houve salvação na minha casa hoje. Vem e entra na festa. A festa do perdão. A festa do amor. E, amados, o que nós mais precisamos nos dias de hoje é esse batismo de amor. Porque se nós pudéssemos medir o crescimento e a maturidade de um homem, de uma mulher, um cristão, a gente iria dizer que nós crescemos e amadurecemos o quanto mais ternos, doces, bondosos, afetivos, acarinhadores, solidários nós nos tornamos ao longo da vida. Mas o caminho inverso também é muito comum. Eu me tranco, tenho medo, já fiz, me traíram, e vivo assim a minha vida cristã um pouco burocrática, sem esses rasgos de amor, sem distribuir pequenas bondades ao dia a dia, ali ao redor onde você está. Pequenas, não são grandes. E sem esse coração que arde de paixão por ele. Quando o coração arde de paixão por ele, quando ele realmente se torna o último e o grande objeto do meu desejo, todos os meus outros desejos se relativizam. E quem tem Deus tem poucas necessidades, porque ele tem tudo. Esse espaço ele deseja comunicar a nós, esse espaço ele deseja que nós não somente compreendamos, mas que a gente possa, de alguma forma, ser tocado nesse lugar aí. Um suspiro. E assim nós nos apaixonemos por ele, ou então nos reapaixonemos por ele. E como Pedro poder dizer, para onde a gente vai? Para quem a gente vai? Tu tens as palavras da vida eterna. Porque entre todas as coisas, a fé, a esperança e o amor. A fé não vai precisar um dia, nem de esperança.
só vai ficar o amor. O amor é eterno. Começa com Deus e termina com Deus. A eternidade já começou para aqueles que verdadeiramente sentem percebidos como grande objeto do amor de Deus e amam. É isso. Vamos abaixar as nossas cabeças? Eu queria pedir o seguinte para vocês. Que face aquilo que foi ouvido, você escrevesse uma pequena oração nesse seu caderninho que você ganhou. Uma oração escrita. Assim, nesse momento, onde você, na presença de Deus, vai abrir os seus lábios para contar um pouco o que está acontecendo com você. Mas, por favor, não peça nada. Confesse e consagre-se. Diga esse lugar que você está, peça perdão. E coloque a sua vida no altar. E receba esse amor, que é um amor irretribuível, é um amor incondicional, é um amor imerecido, é um amor infinito, que está aí presente antes da fundação do mundo. É um amor com que Deus, naquele momento em que o espermatozoide da sua mãe fecundou, do seu pai fecundou, e disse sim para você. Teus olhos viram a substância ainda informe. Amados, é o que melhor define quem nós somos. Deus é amor.